Olá, passamos para a nossa terceira aula de Direito das Sucessões. Nessa aula nós basicamente vamos ver a renúncia da herança. Então vamos começar. A renúncia, ela sempre precisa ser expressa em instrumento público ou em termo judicial. Instrumento público é aquele feito em cartório, ou em termo judicial é um documento feito na frente do juiz ali, ou na frente do cartorário da vara, dizendo expressamente que não quer a herança, renunciando à herança, conforme o artigo 1806 do Código Civil. Não é possível renúncia tácita, presumida ou verbal. Renúncia tácita por atos, presumida é aquela que se não fala durante um tempo, e verbal só pela fala. Não, tem que ser sempre expressa a renúncia. Se a renúncia for tácita, presumida ou verbal, vai ocorrer uma nulidade absoluta do ato. Então o ato não vale de maneira nenhuma. Por quê? Porque está desrespeitando a forma e a solenidade previstas na lei, lá conforme o artigo 166, incisos 4 e 5 do Código Civil. A renúncia, ela pode ser feita pelo advogado regularmente constituído. Então, por aquele advogado que foi constituído em instrumento público ou em termo judicial. Não pode ter sido constituído em instrumento particular. Então, se o advogado foi constituído em instrumento público ou no termo judicial ali, durante uma audiência, foi ali estabelecido, esse é o meu advogado, daí ele pode vir a renunciar à herança pelo seu cliente. Nós temos, quanto à renúncia, duas formas. Então, a renúncia pode ser abdicativa ou translativa. Na verdade, a renúncia translativa não é bem uma renúncia, mas a gente já vai ver. A renúncia abdicativa é quando o herdeiro vai lá e diz que não quer a herança. Então, vai ocorrer uma cessão para os demais co-herdeiros. Então, nesse caso, ele só diz, não quero receber a herança. A parte dele vai ser repassada para os outros herdeiros. Nesse caso, ele renunciou, então não vai ter a incidência do imposto de transmissão inter vivos. Porque ele não está transmitindo para ninguém, ele só está dizendo, não quero essa herança. Então, como ele não quer, a parte dele vai passar para os outros, mas não incide imposto por isso, imposto de transmissão inter vivos. Já a renúncia translativa, o herdeiro, ele vai dizer que ele não quer a herança, mas ele vai ceder os seus direitos em favor de uma pessoa determinada. Então ele meio que está aceitando para passar para outra pessoa, porque ele diz, eu não quero, mas eu quero que tal pessoa receba. Então acaba acontecendo um negócio jurídico de transmissão. Então tem uma transmissão e por isso mesmo, nesse caso, vai incidir o imposto de transmissão inter vivos. No primeiro caso, ele não determinou ninguém. Na renúncia abdicativa, o montante dele vai para os outros herdeiros, mas ele não determina para qual herdeiro, para quais herdeiros. Ele só diz que não quer. Na segunda, na renúncia translativa, ele diz que ele não quer, mas ele quer que vá o direito em favor de outra pessoa. Então ele meio que aceita dizendo que é para outra pessoa. Então nesse caso vai ter uma transmissão, acontece uma transmissão. Por isso que vai incidir o imposto de transmissão inter vivos. Uma coisa muito importante, não é possível aceitar ou renunciar em partes. Então, eu aceito uma parte
dos bens. Não. Ou você aceita a herança inteira ou você não aceita. Não é possível aceitar só uma parte ou só determinados bens. Também não é possível aceitação ou renúncia sob condição, ou seja, que é um evento futuro e incerto. Eu aceito se acontecer isso. Não, não pode. Ou se não acontecer aquilo. Ou o termo, né, que é evento futuro e certo. Então, a renúncia ou a aceitação vai ser sempre do todo. Por quê? Porque a herança é um bem único e indivisível para a lei. Para a lei, todos aqueles bens são um montante só, são um todo. E esse todo não é divisível até a partilha. Somente no momento da partilha que os bens dos herdeiros são determinados, que determinam o carro tal vai para tal herdeiro, a casa tal vai para tal herdeiro, o carro X vai para o outro herdeiro, e assim vai, que vai determinar quem vai ficar com cada bem. Então, antes, a herança é um todo. Se a herança é um todo indivisível, ela não pode vir a ser aceita ou não se não for na totalidade. Por isso que não vai ser possível a aceitação ou a renúncia em partes sob condição ou termo. Além disso, o artigo 1808, parágrafo 1º, vai dizer que o herdeiro que tiver direito a legado pode acertar os legados e renunciar à herança, ou pode aceitar a herança e repudiar os legados. Os legados fazem parte lá da sucessão testamentária. Legado é a instituição de um bem certo, ou seja, da casa X, do dinheiro da conta Y, do carro tal. Então, é um bem determinado já pelo testador. O herdeiro é aquele que recebe um quinhão na sucessão legítima, que é aquela determinada em lei, ou o herdeiro que recebe um quinhão, um montante, né, na sucessão testamentária. O que diz o artigo 1808? Que o herdeiro que também tem direito a um legado, então aquela pessoa que tem direito a um quinhão, mas também tem direito a um legado, ela pode aceitar o legado, o bem específico, e renunciar à herança, aquele quinhão, como ele pode aceitar a herança, o quinhão, e renunciar ao legado, ao bem específico. O que diz o artigo 1808, parágrafo 2º do Código Civil? O herdeiro que na mesma sucessão foi chamado a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diferentes, pode deliberar individualmente sobre cada quinhão se aceita ou não. Vamos dizer que são 3 filhos que fazem parte da sucessão. 2 aceitam a herança, 1 não. O que esse não aceitou vai passar para os irmãos. Só que esses irmãos que aceitaram primeiramente, eles não são obrigados a aceitar mais uma parte que veio da herança renunciada pelo outro irmão. Então, eles não são obrigados a aceitar esse acréscimo. Isso que quer dizer o artigo 1808, parágrafo 2º. E daí, além disso, nós temos, se o herdeiro da sucessão legítima, daquela sucessão estabelecida em lei, for também sucessor testamentário, foi um herdeiro estabelecido no testamento, ele pode renunciar à sucessão legítima e aceitar os bens transmitidos por testamento, ou ele pode renunciar aceitar a sucessão legítima e renunciar os bens do testamento. Então, ele pode aceitar os bens da legítima, aquele quinhão que ele tem direito, e dizer que não quer receber os bens ou o quinhão determinado em testamento para ele, como ele pode
não aceitar, renunciar à herança legítima, dizer eu não quero esses bens e só receber os bens estabelecidos para ele ou quinhão estabelecido para ele em testamento. E ele também pode aceitar os dois ou renunciar aos dois, tá? O artigo 1812 do Código Civil vai dizer que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Então, no momento que você aceitou ou que você renunciou conforme a lei, você não vai poder mudar a sua posição. É aquela a sua decisão, ela é irrevogável, não vai poder ser modificada. Então, deve ser pensado muito bem, por isso que na renúncia ela tem que ser expressa, tem toda uma questão, porque ela, entre aspas, prejudica, né? Ele vai perder bens. Quais são os efeitos da renúncia? Agora, começam lá no artigo 1810 do Código Civil. Na sucessão legítima, a parte que foi renunciada acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. Ou seja, na sucessão legítima, naquela sucessão determinada em lei, conforme a vocação hereditária que a lei determina, se um renuncia, essa parte que foi renunciada vai acrescer a dos outros herdeiros da mesma classe. Então, 3 filhos, um deles renunciou, a parte que ele renunciou vai ser acrescido para os outros 2 filhos. Agora, se aquele que renunciou era o único da classe, esses bens vão para a classe subsequente. Tinham 3 filhos, os 3 renunciaram, passam para os netos, que são a classe subsequente. Não existe sucessão por representação do herdeiro renunciante. Então, os filhos não vão poder representar o pai que renunciou. Como isso? Vamos pro desenho. Faleceu a pessoa deixando 3 filhos. Então, esses daqui são os filhos, vamos dizer. Esse faleceu, aqui são os filhos dele. Esse filho aqui em vermelho, ele não quis a herança, ele renunciou à herança. Então, é como se ele não existisse. A parte dele vai acrescer para os irmãos que estão na mesma classe. Os filhos dele não vão receber nada, porque eles não podem representar o pai. Então, esses netos não vão receber nada. Os irmãos vão receber a parte deles e mais o montante que o irmão, a partilha, né, do montante que esse daqui não quis, que é esses valores, que são esses valores aqui, tá? Então, são da mesma classe. Agora, vamos para a próxima disposição. Se o que renunciou é o único da sua classe, ou se todos da classe renunciaram, a classe subsequente, né, os filhos destes virão a suceder, mas eles vão suceder por direito próprio e por cabeça. Eles não estão representando eles. Eles vão ter um direito próprio de receber. Então, o herdeiro que renunciou à herança, ele vai ser considerado como se nunca tivesse existido. Vamos para o desenhinho. Faleceu, deixou 3 filhos. Os filhos todos renunciaram. Então, é como se eles não existissem. Essa classe aqui é como se não existisse. Vai passar para a classe subsequente, classe dos netos. Só que eles vão receber por direito próprio. Então, vai ser dividido pelo número de netos que existem, 1/4 para cada um.
Aqui seria, se eles tivessem aceitado os filhos, cada filho ia receber 1/3. Mas como eles renunciaram, é como se eles não tivessem existido. Então, cada neto, como são 4 netos, vai receber por cabeça, né, por direito próprio, 1/4 da herança. Ai, mas é injusto porque esse filho aqui teve 2 netos e esses daqui, cada um só teve 1 neto. Não interessa, eles renunciaram. Agora, o que a gente falou na aula passada, se por acaso, deixa eu pegar aqui, esse tivesse aceitado, e esse fosse pré-morto, ou seja, ele morreu antes do pai, daí sim, esses 2 iam poder aceitar pelo pai. Mas não é o caso. E isso a gente viu na aula passada. E daí aqui seria 1/3, 1/3. Também, se esses todos fossem pré-mortos, os filhos. Se os filhos todos fossem pré-mortos também. Mas agora, nesse caso, como todos renunciaram, é como se essa linha não existisse. E esses daqui vão aceitar, cada um vai ter que vir aceitar. Tem que aceitar, tem que aceitar, tem que aceitar, tem que aceitar. Pode ser que um desses não aceite. E daí vai ser dividido só por 3, tá? E existe, agora que vocês já entenderam da renúncia, por fim, uma outra renúncia, aquela renúncia que a pessoa faz porque ela tem credores, porque se ela aceitar, ela vai ter que pagar os credores dela. Então, o artigo 1813 do Código Civil, ele prevê lá que quando o herdeiro ele renuncia à herança e prejudica os seus credores, então ele tem dívidas, ele tem credores, eles poderão, os credores, com autorização judicial, aceitar a herança em nome do renunciante. Então, os credores descobrem que a pessoa, que é aquele que deve para eles, recebeu uma herança, mas ele renunciou à herança. Então, os credores vão lá, eles pedem uma habilitação judicial no prazo de 30 dias do conhecimento da renúncia. Então, eles tomem conhecimento da renúncia do devedor. Eles têm 30 dias para pedir essa habilitação judicial. E daí o que acontece? Vão ser pagas as dívidas do renunciante. E se sobrou algum montante, esse montante que sobrou vai ser considerado que ele foi renunciado. E daí vai para os demais herdeiros. Mas os credores não serão prejudicados. Então, é a situação daquela pessoa que não quer aceitar a herança só porque não quer pagar as pessoas que deve. E passamos para nossa revisão. Primeiramente, o que a gente viu? A renúncia tem que ser sempre expressa, seja instrumento público ou em termo judicial. A renúncia não pode ser instrumento particular. Renúncia tácita, presumida ou verbal tem nulidade absoluta, não vale, porque está desrespeitando a forma e a solenidade prevista em lei. É possível a renúncia pelo advogado, mas ele tem que ser regularmente constituído por instrumento público ou em termo judicial. Existem 2 formas de renúncia, a abdicativa e a translativa. A abdicativa, o herdeiro só diz que não quer a herança, eu não quero a herança. Então, os outros herdeiros vão receber a parte que ele renunciou. Não tem incidência do imposto de transmissão inter vivos. Mas temos também a renúncia translativa, que é uma falsa renúncia, porque o herdeiro ele diz, eu renuncio, mas eu cedo meu direito para tal pessoa. Então, ocorre um negócio jurídico de transmissão, vai incidir o imposto de transmissão inter vivos.
sempre temos que lembrar, a herança é um bem único, indivisível. Por isso, não é possível aceitar ou renunciar em parte sobre condição ou sobre termo, tá? Porque a herança é um conjunto de bens. Somente no momento da partilha que os herdeiros vão saber exatamente que bens eles têm direito, que bens vão ficar com cada um. Antes disso, é um todo indivisível, então não é possível aceitar ou renunciar partes, pedaços da herança. É possível a aceitação do legado do legado daquele bem específico e a renúncia da herança, assim como do quinhão, né? Assim como é possível a aceitação da herança e a renúncia do legado, do bem específico. É possível aceitar a parte que ele tem direito pela sucessão legítima e renunciar o que tem direito pela sucessão testamentária, assim como é possível a renúncia pela sucessão legítima, a aceitação pela sucessão testamentária. Daí nós temos os efeitos da renúncia, né? Que na sucessão legítima, a parte que foi renunciada vai acrescer a dos outros herdeiros da mesma classe. Lembra lá da situação do pai que morreu, os filhos vão receber. Um renunciou, passa para os outros filhos. Que não é possível a representação do herdeiro renunciante. Então, os filhos daquele que renunciou não vão receber nada. Além disso, se aquele que renunciou é o único da classe, vai passar para a classe subsequente, e esses da classe subsequente vão receber por direito próprio, por cabeça, né? Não estão representando aqueles que renunciaram. Então, todos os filhos renunciaram, passa para os herdeiros que são netos. Os netos vão receber por eles mesmos, eles não estão representando o pai na sucessão. Então, vai dividir exatamente pelo número dos netos. Por quê? Porque o herdeiro que renunciou à herança é considerado como se nunca tivesse existido. E por fim, nós ainda temos aquela renúncia que prejudica os credores. Então, os credores, eles pedem uma autorização judicial para aceitar a herança em nome do renunciante, para que eles sejam pagos. Eles têm que realizar essa habilitação judicial com o pedido no prazo decadencial de 30 dias do conhecimento da renúncia, e daí são pagas as dívidas, e o montante que sobrar não vai para o renunciante, vai ser dividido entre os demais herdeiros da classe, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos na próxima aula.